Olá, pessoal. Estamos aqui gravando o seu, nosso Cena Legislativa. Quero primeiro pedir para que você nos siga nas redes sociais, no nosso canal, no YouTube, no Spotify. Estamos aí em várias plataformas. Não deixe de curtir, compartilhar, divulgar essa ideia. E hoje o nosso tema são os dilemas da nossa democracia política, eleitoral, os dilemas que a gente vivencia e já faz muito tempo. E o nosso convidado é o advogado, o escritor, presidente da Comissão de Direito Eleitoral do OAB, Dr. Fernandes Neto, que vai aqui trazer uma série de discussões. Primeiro, quero agradecer a sua participação aqui no nosso Cena Legislativa, que também é um espaço de democracia, também é um espaço em que a gente trata aqui de temas, dilemas, de uma forma aberta, franca, transparente, como essas questões devem ser abordadas. O prazer é todo meu, Cleiton. Sou já um admirador seu, já o escuto há algum tempo, né? Mas participar aqui do Cena Legislativo é um prazer para mim, é uma honra. E falar de democracia não há nada melhor, né? Maquiavel já dizia que não queria ir para o céu porque lá não tinha nenhuma conversa sobre política. E lá todos os amigos dele que estavam na política estavam provavelmente no inferno, por isso que ele... E aí falar de política é muito bom, falar de democracia é melhor ainda, principalmente no período desse que nós estamos eleitoral, pré-eleitoral, né? E onde o Brasil está necessitando de uma reeducação, de uma educação democrática. O Brasil não, o mundo todo, na verdade. E aí eu vou pegar pelas eleições, né? Já que a gente está no período eleitoral, chama muita atenção, doutor Fernandes, o custo das campanhas. As pessoas ficam ainda chocadas, e eu digo às pessoas porque a gente vive num país ainda muito pobre, num estado ainda com índices de pobreza, de extrema pobreza, ainda muito alarmantes. Então, quando as pessoas elas se deparam com o custo das campanhas, a gente viu ali, você vai falar um pouco sobre isso, do fundo eleitoral, por que a gente não consegue reduzir o custo das nossas campanhas? A gente está diante aqui de uma eleição municipal, a gente viu todo o esforço do judiciário, do legislativo, no sentido... a gente teve o fim do financiamento das empresas e tudo, mas mesmo assim, me parece que esbarra ainda numa questão mais estrutural, né? Esbarra ainda numa questão, eu diria até mais histórica, né? Se a gente não tem, e aí pega os partidos, né? Que é alvo da sua análise, da sua pesquisa, que você comentasse um pouco sobre isso, que eu acredito que é uma preocupação de quem está aqui nos acompanhando e que pensa as eleições, que reflete sobre esse tema. Eu acho que todo pesquisador e toda pessoa que reflete política pensa nesses paradoxos que você agora decifrou. Nós temos uma contradição clara, porque nós temos uma campanha muito cara, tá? Nós temos uma legislação altamente restritiva para a propaganda eleitoral, o que seria em tese, diminuiria em tese esse custo. E nós temos uma justiça eleitoral que tutela muito a vontade, tutela muito o candidato e tutela muito o eleitor sobre a perspectiva de que ele pode ser influenciado por qualquer coisa. Retira muito da capacidade de análise desse eleitor, dado a toda a história que vem desde o coronelismo, que vem do fisiologismo da política, que é muito presente ainda em 2024, né? Não se faz a campanha. Isso é uma realidade, e a sociologia demonstra isso, que, de fato, a compra de votos ainda é uma realidade no país todo, né? Eu estou lembrando que eu estive agora em 2021, na eleição do Boric, que eu sou observador de algumas eleições internacionais, e numa dessas reuniões pré-eleitorais, como observador, eu perguntei no Palácio da La Moneda, me lembro para o ministro da Casa Civil, como é que eles tratavam lá no Chile a questão da compra de votos. Aí ele olhou o abuso do poder econômico e disse, como compra de votos? Como a pessoa pode vender
o seu próprio voto. Você vê que nós estamos tão perto do Chile e as realidades até economicamente parecidas, né? Sim. Mas são realidades históricas isso no Brasil. Então, essa é uma realidade que o Brasil traz isso. Nós temos um poder judiciário que tutela muito o eleitor, como se ele fosse sempre um eleitor dependente, como se ele não soubesse votar, como se ele, né, como se ele tivesse votar, e que tudo influenciaria no pensamento dele. Uma simples palavra de um candidato numa palestra ou num evento público poderia ser motivo de cassação. Então, nós temos um judiciário que tutela muito, nós temos uma política, um passado histórico que continua muito presente nesse coronelismo, fisiologismo, né? Ainda muito presente, e nós temos campanhas muito caras ainda, assim, desde o ponto de vista técnico, apesar de uma propaganda altamente limitada, porque eu só posso fazer um cartaz de meio metro quadrado, eu só posso colocar um adesivo no carro que seja na parte traseira do carro, né? Então, a essas limitações, eu só posso colocar uma bandeira que ela seja retirada, mesmo aquele bem, aquele imóvel, sendo de propriedade privada. Eu não posso pintar meu muro da minha casa a favor do candidato, porque a legislação não permite, né? Então, há contrassensos e contradições na nossa história, né, que nos permite enxergar isso. E quanto ao financiamento público no Brasil, na verdade, o financiamento público nasceu com o aproveitamento de uma deliberação do Supremo Tribunal Federal, na ADI 446/50, em 2015, que considerou a base da nossa doações de campanha privada, pessoa jurídica, considerou inconstitucional, considerou constitucional. Então, a partir dali, os partidos passaram a legislação, os partidos falam porque os partidos também detêm o poder legislativo, né? E o executivo, né? Passaram a legislar muito em causa própria também. Então, foi aumentando o fundo partidário, que já existia, que passou de 200 milhões para 1 bilhão, e criou, em 2016, o fundo eleitoral, fundo eleitoral que começou com um pouco menos de 1 bilhão e 800, hoje está em 5 bilhões, mesmo para as eleições majoritárias, eleições municipais, quando era 2 milhões. Então, está havendo um crescimento. E havendo também uma outra questão básica, se você me permite, nós temos que anexar esses dois elementos que você falou, um valor absurdo para a sociedade em termos de financiamento para os partidos políticos, a questão das emendas orçamentárias dos parlamentares. Essa nós passamos de realidade a 50 bilhões por ano, mais de 50 bilhões. Tendo um deputado federal, por exemplo, podendo destinar 39 bilhões por ano para um município. Então, ele faz uma base eleitoral muito forte. Então, essa análise tem que ser feita no contexto. Na verdade, toda essa estrutura da mudança da legislação política, onde inclui o aumento dos fundos públicos de campanha e as questões orçamentárias, visa garantir um establishment, visa garantir um poder que já está há muito tempo, e ele centraliza principalmente naqueles que foram os partidos que tomaram a frente disso, que foi o próprio Centrão, né? Com participação de todos. Eu acho que o único que se negou isso foi o PSOL, se eu não me engano, né? Sabe? Mas com participação de todos, com a anuência de todos os partidos, e criou uma situação onde a igualdade de chances hoje na eleição geral para deputado federal e para senador governador se tornou muito difícil hoje de se concorrer com aqueles que já estão no poder. Porque esses valores recebidos realmente confirmam essa desigualdade que já é tão cruel na sociedade. Então, para aquele pequeno, para aquele novo candidato que pretende, ou ele se acolhe, se encosta nos partidos maiores, quando esses permitem, ou então, de fato, fica muito difícil essa concorrência. E aí, eu vou pegar aqui um gancho na sua fala, a gente estava conversando aqui antes do programa iniciar, que existe muito a percepção, às vezes até de parte da imprensa, de resumir a democracia ao período eleitoral. É uma visão míope, reducionista, né, que acaba recortando uma realidade e criando uma série de problemas. Aí eu vou pegar o fundo eleitoral, por exemplo. Esse fundo ele acaba se tornando cada vez mais caro porque, e aí eu quero a sua opinião sobre isso, porque não há, na nossa estrutura partidária, um trabalho
até pedagógico, de construção, renovação, de discussão de pautas junto às comunidades. Por exemplo, a gente está agora nas eleições municipais, debatendo aqui as eleições municipais. Os temas são os mais diversos. Você pega uma cidade como Fortaleza, né? Não falta tema para você debater. Existem problemas os mais variados para cada uma das questões que você colocar. Então, por que os partidos, doutor Fernandes, essa é uma questão mesmo intrigante, né? Por que os partidos não se apropriam dessas pautas num período para além das eleições? Ou seja, terminado o período eleitoral, terminado, apresentado, né, ter o dia da eleição, o pós-resultado eleitoral. Por que os partidos, aqueles que foram colocados pela população? Porque a população ela decide. A população decide quem é governo, a população decide quem é oposição, a população decide quem é maioria, quem vai ter espaço no parlamento, não é? Então, esses partidos, por que não há, né? E aqui, claro, a gente tem valorosas exceções de instituições que buscam a partir de fundações, mas a minha avaliação é que isso ainda não chega para grande parte da população. Isso cria um déficit democrático gigantesco, tanto é que essas instituições que a gente está falando aqui, em várias pesquisas, elas são desacreditadas, as pessoas não acreditam nos partidos, as pessoas não acreditam no legislativo, até porque a mensagem muitas vezes não chega até ela, né? A pessoa que está lá na periferia, o jovem que está que está ingressando agora no mundo do trabalho e tem que enfrentar uma precarização. Então, como é que você percebe isso, já que você pesquisa também essa construção dos partidos? Por que eles não se apropriam, Fernandes, dessa pauta que, a meu ver, aí eu vou fazer uma provocação, serviria até para diminuir o custo desse fundo eleitoral? Por quê? Porque se eu tivesse uma identificação, uma conexão com o meu eleitor, que são os mais variados, você tem a bandeira ambiental, você tem a bandeira dos neoliberais, você tem a bandeira dos trabalhistas. Se esse vínculo ocorresse, como a gente tem em estruturas partidárias mais consolidadas e históricas, né, como a gente vê em alguns países europeus, algumas tradições, que você mesmo mencionou aqui o Chile, diferentes tradições partidárias, por que no Brasil a gente não conseguiu que os partidos se apropriassem dessas bandeiras, dessas discussões para além desse período que a gente está vivendo, hein? É uma realidade no Brasil, de fato. E eu pesquisei muito sobre e estou me lembrando aqui da Maria Campelo, e ela fala, Maria José Campelo, ela fala uma coisa muito interessante, ainda da Segunda República, ainda lá da Quarta República, do 45 a 64. Diz que os partidos, na verdade, foi a primeira experiência democrática que nós tivemos, partidária, né? Mas uma das características desse período é que os partidos não se institucionalizaram. Tá? Então, eles eram partidos políticos, eles serviam para a competição eleitoral, mas eles não se institucionalizavam. Se institucionalizar significa o quê, na minha expressão? Ter bandeiras próprias, ter proposta de políticas públicas. Né? Então, na verdade, os partidos estavam sempre atentos para a competição eleitoral. E, de fato, depois da reabertura democrática no Brasil, isso permaneceu da mesma forma. Os partidos hoje são competitivos, visam a eleição e muitas vezes se abstêm da própria filosofia partidária, da própria pautas que defende em razão da competição eleitoral. É muito comum, por exemplo, você ver que partidos que não sustentam temas como aborto, como temas mais complicados economicamente, inclusive, alguns temas que podem chocar a sociedade ou perder voto, em razão para defender a sua barreira, da sua questão eleitoral, sua competição eleitoral. Então, no Brasil, a democracia partidária se resume hoje à competição eleitoral. E você vê uma coisa muito fácil, ainda hoje, em 2024, nesses meios, nesse ano, nesse período tão polarizado de 2018 para cá no Brasil, 2022, principalmente a eleição, você vê hoje coligações improváveis ainda acontecendo no interior do Estado. Né? Eu
por exemplo, tive agora recentemente, vi partidos de esquerda ligados ao PL em convenções municipais. Né? Então, assim, na verdade, você vê... E tem muito a ver também com um fenômeno mundial que se diz, que é a questão exatamente da política econômica do neoliberalismo. Quase todos os partidos de esquerda, quando assumiram o poder, tiveram que se amoldar a um perfil econômico, a uma política econômica muito comum da política neoliberal. E aconteceu aqui no Brasil, nos primeiros governos Lula. Por exemplo, o ministro da Fazenda, naquele tempo, foi o presidente do Banco Central, né, que era do PSDB, que era o contrário, né, do Henrique Meirelles. Então, na verdade, os partidos, quando no poder, se tornaram mais parecidos, menos desigual ideologicamente. Né? E isso levou a essa confusão com o povo. Você vê, aqui no Ceará, nós estamos vendo ex-candidatos, ex-partidários do partido do PL, do ex-presidente Bolsonaro, hoje filiados ao PT. Né? Hoje filiados ao PT. Então, você ainda há essa pouca institucionalização do partido quanto à ideologia. Né? Talvez um descuido dos próprios... Com certeza, um descuido dos próprios partidos e o desapego total daqueles que competem pela questão ideológica. Porque se eu fui Bolsonaro na eleição de 2022, é difícil eu dizer que eu estou no PT hoje. Né? E nós temos muito caso desse no Brasil todo. Então, na verdade, a competição eleitoral, ela tratou... Por quê? Porque está em jogo muita coisa, governo, estrutura partidária, estrutura organizacional, às vezes a vida de muitas pessoas no interior do Estado, aqui em Fortaleza, grupo que comanda, as consequências políticas, passaram a ter muito valor essas circunstâncias e tirou da política um pouco muito da democracia, que é aquela ideia, troca de ideias, de compromissos políticos, de plano de governos ideológicos, né? E os partidos, na verdade, vivem para a competição eleitoral, né? Eles não têm vida partidária. Com exceção do PT, do Rede e do PSOL, porque eu fiz uma longa pesquisa no último livro que eu lancei, que eu trato exatamente de democracia O que você chama de vida partidária? Eles não têm... nós temos no Brasil mais de 16 milhões de filiados. Né? Nós temos mais... Quando é que você vê convenções partidárias para discutir, para deliberar assuntos sobre política, sobre a política econômica, sobre a política de um município, sobre as necessidades, a não ser no período eleitoral? E todos eles criaram uma estrutura de chefia que o poder do partido está galgado nas comissões executivas. Então, na verdade, nas cúpulas partidárias. Nós continuamos ainda com partidos oligárquicos, com intervenção, ou seja, sem dar vida. Então, é muito normal você enxergar, Cleiton, no interior do Estado, você perguntar a uma pessoa, e eu tenho essa vivência de trabalhar há mais de 30 anos no direito eleitoral como advogado, chegar uma pessoa e lhe perguntar qual é o partido que você está afiliado? Aí ele analisa aqui, a pessoa pensa e diz, qual é o partido que o meu chefe político está afiliado? Se ele mudou para esse ou para ele, ele diz, não, eu estou no partido fulano de tal. Muitas vezes não é nem o partido, é fulano de tal. Então, as nossas filiações partidárias, elas seguem um caminho voltado à vinculação ao chefe político, ao oligarca político, o antigo coronel, que começou isso dentro do coronelismo, do mandonismo, né? Mas que ainda permanece hoje o chefe político. Então, nós temos uma estrutura nós temos partidos muito pouco institucionalizados, apesar de com participação popular muito grande. Perfeito. Doutor Fernandes, com relação à informação, você que acompanha o cenário das eleições, além de pesquisador e de operador do direito, mas também como cidadão, a gente teve uma mudança na questão da informação do eleitor, que antes o eleitor ele era abastecido de informação pelos mecanismos de rádio e TV. A gente pode dizer que nos últimos 12 anos a gente tem com cada vez mais força o cenário das redes sociais. Algumas pesquisas sinalizam até que para diferentes grupos de eleitores é o principal mecanismo de informação eleitoral, né? E aí hoje há toda uma discussão sobre a inteligência artificial. Como é que você vê esse cenário de informação para o eleitor,
como é que a justiça eleitoral está acompanhando isso, né? Porque a gente teve uma oportunidade de debater aqui sobre o impacto da inteligência artificial nas eleições e um especialista na área da TI, ele disse que o que a gente está falando hoje de inteligência artificial, no final do ano já é outra coisa. Aí, como é que a justiça consegue, se consegue acompanhar isso? Porque há um nível, não é mais uma fake news grosseira, né? Que você colava uma imagem na outra, truncava um áudio. Hoje é com um nível de sofisticação que desafia os técnicos, né, Fernandes? Nós estamos passando um período de transição na sociedade. Transição histórica, sem nenhuma dúvida. Hoje a tecnologia, e dentre elas a inteligência artificial, que é só um nome genérico para muitas coisas, né, na verdade, Isso. ela hoje está impactando toda a sociedade em si, o mundo empresarial, o mundo econômico, o mundo religioso e o mundo político também. Claro, o mundo político talvez seja essa visão mais clara, mais nítida, a face mais nítida dessa imposição, que é a questão dos fake news, né? Isso. E a sociedade muda. Muda que eu já estou confirmando hoje, e posso garantir para você, que em 2020, as redes sociais, nas eleições municipais, ela não foi ainda a propaganda mais importante, mas agora já é. Sim. Agora já é. Então, aquilo chegou de vez e eu tenho andado do menor interior do estado, da melhor cidade à maior cidade, e as redes sociais praticamente não se fala mais em propaganda convencional, ou seja, bandeiras, outro tipo, tudo isso. Então, é uma realidade. Bom, e nós vivemos ainda num país altamente desigual. Então, essa realidade de inteligência artificial, de tecnologia, quando chega num país de uma desigualdade econômica imensa, ela tem um impacto maior. Então, é um desafio muito grande para a sociedade, inclusive para a justiça eleitoral, tentar normatizar o que o próprio legislativo não normatiza. Primeiro, é importante saber se, como eu digo, essa tecnologia, essa norma que eu posso criar hoje, daqui a um ano já pode ser insuficiente para tratar do assunto. Porque a própria tecnologia, ela está mudando a cada momento. Em 2023, eu estive também como observador internacional nas eleições do Milei na Argentina. E tive em 2019 do Alberto Fernandes. Sim. Então, comparei bem essas duas eleições como observador nas duas, que a Argentina, que não tinha nenhuma evidência anteriormente, não se usava praticamente redes sociais para a campanha, essa foi evidente, foi muito clara. E a utilização do deepfake, que é um tipo de inteligência artificial, que é a sobreposição de imagem em voz, em passar, já foi usada agora lá pelo Milei e pelo Sérgio Massa, né? Isso. Então, na verdade, o TSE, preocupado com essa situação que se utilizou em 2023 na gente, ficou preocupado com isso, pela inércia e omissão dos legisladores em legislar sobre esse assunto. Ele criou uma normatização, uma regulamentação. Muitos falam da constitucionalidade ou não disso, mas ele criou uma regulamentação no sentido de garantir que, no caso, por exemplo, que quem usar deepfake leva a cassação de mandato. Seria uma desinformação que leva a cassação de mandato. Quem usar de inteligência artificial tem que, obrigatoriamente, declarar o seu uso na própria postagem, na própria situação. São situações momentâneas. E eu digo que isso não vai acabar. Né? Essa situação, claro que não vai acabar, nós estamos mudando. Se precisa analisar isso no contexto geral, né? No contexto geral, não posso pensar só na política, mas na política seja a parte talvez mais visível, que sofra mais disso, porque os fake news estão por aí todo dia, os grupos de WhatsApp, que tecnicamente para a gente são grupos privados, mas hoje já tem 1.000 pessoas em grupo, 800 pessoas em grupos, elas servem como redes sociais, mas a justiça ainda os considera para fim de propaganda blocos internos onde não poderia haver propaganda. Então, é um desafio corrente para ela. Eu acho que o TSE mandou bem nesse aspecto, pela completa ausência de regulação, mas, e principalmente responsabilizando as plataformas digitais, as Big Tech, que, de fato, ela que pode conter, para você ter ideia, Cleiton, o YouTube, por minuto, ele lança 500 horas de conteúdo.
Então, você, nenhum humano consegue, talvez, terminar o dia vendo na vida todo o conteúdo que ele lançou hoje nas redes sociais. Então, isso É muita coisa. Essa garantia esse fluido, esse filtro, pode ser feito por humanos também. Isso. Né? E a Justiça Eleitoral ele vai pegar pontualmente alguns casos, né? Pontualmente alguns casos que de fato pode ser comprovado, como já pegou no caso do presidente Jair Bolsonaro, no caso da fake news sobre a eleição, que de uma certa forma gerou a consequência da sua inegibilidade, como pegou no deputado Francisquinho, deputado estadual do Paraná, o mais votado, que usou aquele fake news do dia da eleição. Né? São casos pontuais que vão referendar a vida do judiciário. Mas a tentativa de impor, eu nunca vi, e na história das tecnologias, lendo recentemente, inclusive, eu nunca vi uma tecnologia, a sociedade poder conter uma tecnologia. É verdade. A contenção tecnológica já ultrapassou todas as barreiras. A bomba atômica foi criada por a energia atômica foi criada por uma situação e foi utilizada numa bomba. E aí todas as situações vai. E aí tem a utilização por bem e por mal. Se não for por educação, pela sociedade, ninguém consegue nada, não. Perfeito. Quero agradecer, doutor Fernandes Neto, aqui. Um tema extremamente empolgante. Aqui a gente poderia passar horas. Porque a gente está falando não apenas das eleições de 2024, falando sobre os dilemas da própria democracia eleitoral. Quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço, Cleiton. É uma oportunidade aqui. Eu passaria horas com você, né, sabe, aqui. Primeiro porque eu gosto muito das suas manifestações no rádio e onde participo. E segundo porque eu acho que é um tema que a gente precisa falar. Esquecer um pouquinho que a política, que a democracia é só eleições, que é só a democracia instrumental. Mas lembrar que a democracia ela é comportamental e ela também é participativa, ou seja, a nossa participação em todos os atos da sociedade é importante e o comportamental também. Eu tenho que ser democrático na minha atitude do dia a dia, tudo isso. São esse ampliamento da visão do que seja a democracia, né? Sabe? É o mais importante que a sociedade precisa e nessa também eu não me retiro e eu passo o dia todo procurando esse olhar cada vez mais inclusivo da sociedade, né? Da sociedade, da democracia como um todo, né? Da democracia, da inclusão, inclusive das partes minorizadas da democracia, que isso é muito importante também para a nossa sociedade. Perfeito. Esse foi mais um episódio do nosso Cena Legislativa.